que você vai aprender nesse vídeo? Nesse vídeo você irá aprender quais são as normas vigentes específicas e relacionadas com o sistema construtivo Light Steel Frame. Aqui todas as normas serão caracterizadas através de suas principais definições e com a finalidade de uso para cada uma delas. As normas que irão compreender esse vídeo são a ISO Standard S100, a BNT NBR 14762, a BNT NBR 15253, a BNT NBR 6355, a BNT NBR 6120 e a BNT NBR 6123. Também serão abordadas as normas ABNT NBR 8800, a 7008, a 15578 e as diretrizes SINAT número 3 e 9. O vídeo começa agora. Nesse tópico nós vamos estar abordando sobre as normativas vigentes que devem ser utilizadas para a elaboração de projetos estruturais em Light Steel Frame. Então, o sistema construtivo Light Steel Frame, assim como todos os outros sistemas de construção, possui normas vigentes relacionadas ao dimensionamento e à padronização dos elementos que vão atuar na estrutura. Então, a primeira norma que eu quero destacar é a BNT NBR 14762, do ano de 2010, que é a segunda aqui na minha lista. Ela substitui a norma ABNT NBR 14762 do ano de 2011, do ano de 2001. Então, existe uma diferença considerável com relação a um tipo de esforço, qual eu já vou apresentar aqui. Então, nessa norma vão estar descritos todos os métodos e todos os tipos de esforços que você precisa analisar para que a sua estrutura esteja apta a suportar as cargas solicitantes. Então, aqui nesse curso nós vamos estar abordando de forma detalhada tanto os tipos de esforços quanto os métodos de dimensionamento que você precisa desenvolver dentro do projeto estrutural em Light Steel Frame. Então, a norma ABNT NBR 14762 ela foi criada pelo Centro Brasileiro de Construção Civil no ano de 2010 e para a criação dessa norma foram utilizadas 42 outras normas de referência, sendo a maior parte delas normas estrangeiras. Então, como sistema construtivo Light Steel Frame não é um sistema que foi originado no Brasil, então é um sistema que veio de fora e nós estamos aos poucos adaptando de acordo com a nossa necessidade em cenário nacional. Nós precisamos trazer as prescrições e métodos de fora. Então, a mãe da norma 14762 é a ISO S100. Então, a maior parte das prescrições de dimensionamento foram extraídas nessa norma. A ISO S100 é a North American Specification for Design of Cold Formed Steel Structure Members. Então, a nossa norma ela foi adaptada, muitas prescrições foram traduzidas para que nós pudéssemos utilizar. Então, a principal diferença entre a ABNT NBR 14762 de 2010 para a 2001, que era a norma anterior, é com relação ao dimensionamento da força axial de flambagem distorcional elástica. Então, em 2001, quem utilizava a norma precisava fazer utilizar diversas prescrições e muitos desses cálculos eram iterativos, então ficava um método muito difícil de usar e muito demorado. Então essa norma ela foi atualizada com relação a esse tipo de esforço, então essa foi a principal mudança na norma. E agora a norma de 2010 ela sugere que você utilize métodos de elementos finitos para que você encontre o módulo distorcional elástico e você utilize o valor que você encontrar dentro das prescrições da norma. Então essa é a principal diferença entre a norma 14762 de 2010 para a de 2001. Então nós também temos outras normas que são relacionadas com o sistema construtivo Light Steel Frame, que é a ABNT NBR 15253 do ano de 2014. Então essa norma diz respeito aos perfis de aço formados a frio com revestimento metálico para painéis reticulados em edificações. Então essa norma ela vai conter todas as padronizações, todas as prescrições e requisitos dos perfis conformados a frio que devem ser atendidos para que você utilize dentro de estruturas em Light Steel Frame. Uma outra norma que deve ser utilizada é a ABNT NBR 6355 do ano de 2012. Essa norma diz respeito aos perfis estruturais em aço leve formados a frio, onde ela vai trazer uma lista com a padronização dos perfis mais utilizados dentro do sistema construtivo Light Steel Frame. Eu vou apresentar quais são essas seções, porém eu quero que você saiba que mesmo os perfis que elas não estão padronizados, ou seja, mesmo os perfis que não estão na lista da 6355, eles podem ser utilizados desde que eles atendam a uma prescrição da normativa 14762 com relação aos valores máximos
recomendados à relação largura e espessura. Então nós vamos ter algumas padronizações, eu já vou até me adiantar para que você possa entender melhor. Então nós temos algumas seções que elas começam com uma medida de alma, que ela pode ser entre 90, 140 e 200. E as espessuras elas variam de 0,80, 0,95 e 1,25. Então essas são as padronizações. Significa que a maior parte dos fabricantes, como eles trabalham com esse sistema de construção, eles precisam atender a essa norma. Então é mais fácil você comprar perfis padronizados. Porém, pode ser que você encontre, por exemplo, um perfil com uma alma de 100 e uma mesa de 50. Dependendo da espessura, ele pode também ser utilizado porque ele vai estar atendendo a esse requisito, que é o valor máximo da relação largura e espessura da 14762. Então, mesmo os perfis que não estão na lista da 6355, eles também podem ser utilizados desde que eles atendam a esse requisito. Então, até no final dessa aula, eu vou estar apresentando um exemplo de cálculo tanto para os perfis padronizados quanto os perfis não padronizados, para que você entenda como que você vai analisar se esse perfil pode ou não ser utilizado dentro do sistema construtivo Light Steel Frame. Para que nós possamos fazer o dimensionamento das cargas solicitantes, nós vamos necessitar da ABNT NBR 6120 do ano de 1980. Então, essa norma ela diz respeito às cargas para o cálculo de estruturas de edificação. Então, cada tipo de edificação ela se comporta de alguma maneira para um determinado tipo de utilização. Então, nós podemos ter estruturas de hospital, estruturas de escolas, estruturas de escritório, residências. Então, cada tipo de edificação contém um tipo de carga vertical, que a gente chama de sobrecarga, as quais nós devemos analisar o que essa estrutura vai receber para que nós possamos utilizar os valores dentro do nosso projeto estrutural. Então nós vamos estar analisando de forma detalhada a ABNT NBR 6120. Uma outra norma que deve ser utilizada independentemente do sistema construtivo que você vai estar utilizando para desenvolver o seu projeto estrutural é a ABNT NBR 6123 do ano de 1988, que diz respeito às forças devidas ao vento em edificações. Então essa norma, que muitas das vezes é negligenciada dentro do sistema construtivo Light Steel Frame, você precisa utilizá-la ainda com maior cuidado, porque nós estamos trabalhando com cargas leves. Então a nossa edificação em Light Steel Frame, ela deve prever tanto as cargas verticais, que são as sobrecargas, as quais você vai precisar fazer a coleta dos valores dessas sobrecargas de acordo com o tipo de utilização dentro da NBR 6120, e você também precisa fazer a previsão das cargas relacionadas ao vento, ou seja, as cargas horizontais. Então o vento ele se comporta de formas diferentes de acordo com a característica da edificação, ou seja, de acordo com as suas dimensões, de acordo com as alturas, de acordo com o tipo de relevo e também de acordo com o fator estatístico. Então, como nós estamos trabalhando com cargas leves, você precisa analisar o vento, você precisa calcular as cargas solicitantes para que você dimensione elementos de contraventamento. Então você vai poder utilizar fitas, barras e ainda prever bloqueadores. Então dentro do nosso site, que é compreendendo.lsf.gombook.com.br, nós temos um curso gratuito que vai ensinar você a fazer o cálculo de acordo com as prescrições da NBR 6123. Você não vai precisar pagar nada e você vai aprender a fazer o cálculo correto para que você utilize essas cargas para que você possa dimensionar os elementos de contraventamento. Então, não só dentro do sistema construtivo Light Steel Frame, como também em outros, muitas vezes o vento não é calculado. E se você não estiver calculando, você está correndo um sério risco, porque o vento se conforma de forma diferente de acordo com as características. Se você não sabe o ambiente que você vai estar executando a sua edificação, você está correndo um sério risco se você não fizer essa análise. Então, como nós estamos trabalhando com estruturas leves, é imprescindível que você utilize a NBR 6123 ainda com maior cuidado, com maior cautela, faça um estudo detalhado, siga todas as prescrições para que você faça o levantamento das cargas solicitantes, de modo que você resista a todas as cargas do vento e não tenha nenhum tipo de problema com relação ao dimensionamento da estrutura. Nós também temos outras normas e diretrizes que são aplicadas dentro do sistema construtivo Light Steel Frame, que é a ABNT NBR 8800, que diz respeito aos projetos de estruturas metálicas. Então, muitas das prescrições que foram atualizadas da 14762, elas foram extraídas da 8800. Porém, os métodos de dimensionamento da 14762, eles são totalmente diferentes da forma dos métodos de dimensionamento da 8800. Então, apenas algumas prescrições que foram utilizadas, porém a forma global de fazer o dimensionamento é diferente.
Nós também temos duas normas relacionadas ao tipo de material que deve ser utilizado para fazer a conformação das barras estruturais, que é a ABNT-NBR 7008 de 2012 e a ABNT-NBR 15578 de 2008. Então, elas dizem respeito aos tipos de materiais que devem ser utilizados para fazer a conformação das barras estruturais. E nós também temos duas diretrizes SINAT, então elas são diretrizes, não são especificamente uma norma, mas são diretrizes, são prescrições que devem ser utilizadas quando você for trabalhar com o sistema construtivo Light Steel Frame. As mais utilizadas, que são relacionadas com o Light Steel Frame, é a diretriz número 3 e diretriz número 9. A diretriz número 9 é especificamente sobre fachadas em aço leve e a número 3 diz respeito às chapas delgadas que são utilizadas nos painéis reticulados. Então, quais são essas chapas que são utilizadas nos painéis metálicos? É o painel de OSB, é a placa cimentícia e a placa de gesso acartonado. Então, nós temos algumas especificações que estão contidas dentro da SINAT número 3, por exemplo, com relação à resistência de cupim. Então, essa SINAT número 3 apresenta uma especificação com relação ao cupim e as chapas delgadas que forem utilizadas no sistema construtivo Light Steel Frame precisam se adequar, precisam estar adequadas às prescrições da SINAT número 3. Então, essas são as normas que devem ser utilizadas para a elaboração de projetos estruturais em Light Steel Frame, com destaque para a ABNT-NBR 14762, a 6120 e a 6123, que eu volto a dizer, quando nós estamos trabalhando com edificações leves, você precisa ainda utilizar essa norma com mais cuidado. E eu volto a fazer um convite no nosso site, existe um curso gratuito sobre o cálculo das forças devidas ao vento, você não precisa pagar nada, onde você vai aprender a fazer esse cálculo através das prescrições, seguindo o passo a passo da 6123. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva em nosso canal e ajude-nos a expandi-lo através de conteúdos técnicos relevantes que poderão contribuir com a difusão desse sistema construtivo. Queremos ensinar e aprender com você. Nos siga no Facebook e no Instagram. Até o próximo vídeo.